Você acompanha agora pela Rádio Menorá, programa A Hora da Primícia. Programa A Hora da Primícia. Aumente o volume. 24 horas com você. Show de rádio. Bom dia, galera. É isso aí, Daniela, bom dia, tudo certo? Bom dia Magno, bom dia Rafaela, bom dia Milena, bom dia a todos que estão conectados no programa Hora da Primícia. É isso aí, Rafa, bom dia, dá um bom dia pra essa galera aí, Rafa, que tá ligadinha conosco aí nessa manhã. Bom dia a todo mundo que tá assistindo o programa. É isso aí, Milena. Terçou, Magno, terçou. Isso é o bom dia do melancólico, como é que é, Milena? Bom dia. É isso aí, galera. Terça-feira, hoje 10 de janeiro, né? Rapidão. Lá se vai. 10 de janeiro, o ano da glorificação aí da Igreja do Senhor, então tá passando muito rápido, né, Dani? Verdade. E quem é que tá ligadinho aí conosco hoje nessa manhã, Dani? Os recadinhos, então, através do Facebook com a Pati Severo de São Léo, a Pati que já faz parte aí do programa Hora da Primícia. Francisco Correia de Torres, desejando um bom dia a todos. Regina Seixas, Stephanie Campana, da cidade de Canela, também desejando um bom dia a todos. Lucilane Oliveira, Santo Antônio de Jesus, Bahia, conectado. Paulo. Fala sobre o nome do Paulo aí, Magno. Servo. Isso aí, servo do... Lohan. Rose Fontoura. Josi Gomes, da cidade de Jacinto Machado. Anderson Dalmolin, de Caxias do Sul. O Menino do Tempo informa que Caxias é 17 graus no momento. É calor, 17 graus, né, Magno? Lá em Caxias é verão. Luzia Costa, Santo Antônio de Jesus, ligadinho. Valmir Sônego, mais conhecido como Votúlio, lá da cidade de Criciúma. Luiz Aguiar, o presbítero, né, o prefeito espiritual da cidade de Torres, e esses são os recadinhos. O Luiz aqui deixa um recadinho, Salmo 119, 169. É isso aí, galerinha. Então, hoje temos a participação aí do ministro da palavra. Milena, como é que é o assunto hoje? Hoje Deus vai falar com todo mundo, Magno. É isso aí, eu tô aqui, né? Eu tô curiosa, Deixa eu começar pegar por minha mim. caneta aqui. O tema de hoje é submissão é absoluta e obediência é relativa. Eu creio que Deus vai descortinar muita coisa nos nossos corações e trazer luz, né, para aquilo que tem trevas ainda dentro da gente. Nós vamos chegar nesse equilíbrio aí. Administrando a causa interna. É isso aí. Rafa, vamos para os investidores do reino. E você que está ligadinho conosco aí, curte, comente, mas principalmente compartilhe, né, essa live aí para que mais pessoas possam estar ligadinhas aí na mesa do Senhor. Sou grato, Senhor, para Um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita 21 99750 6135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma,
Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Você está com problemas no casamento, com os filhos, trabalho, saúde ou finanças? Temos livros, CDs e DVDs que podem te ajudar. Livraria Reino é Vida atende onde você estiver em Restinga Seca e região. Ligue ou agende sua visita. 519-9550-2839. Venha nos visitar aos domingos das 8h30 ao meio-dia na Rua Francisco Giuliani, 1021 em Restinga Seca. Livraria Reino é Vida, levando a vida de Deus para você. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 47-98811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Com dificuldades na parte fiscal da sua empresa, a Criscom Consultoria lhe dá o suporte técnico, desde a classificação de produtos como a entrega das declarações fiscais, atendendo todos os SPEDs e cálculos de impostos. Conta com suporte online que vai ajudar a sua empresa a entregar as obrigações acessórias de uma forma rápida, fácil e eficiente. Fone 55999229619. Criscom Consultoria. Dedique-se ao seu negócio. Deixe a parte fiscal com a gente. Quer eliminar suas estrias? Conheça a Microderme, tratamento definitivo para estrias. Sem uso de pigmentos, elimina estrias de todas as cores e tamanhos. Resultado em apenas uma sessão. Entre em contato com Kátia Tavares, 19-982-100096. Microderme, estrias. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Você já pensou em sua empresa fazer parte de um mercado que movimenta centenas de bilhões de reais por ano? A Triuno Assessoria em Licitações pode te ajudar. Assessoramos nossos clientes a se desenvolver no mercado público com sucesso, ampliando e aprimorando seu volume de negócios. Fazemos um estudo de mercado e sua viabilidade, captação e análise de editais, recursos e impugnações, organização e gerenciamento de documentos, representação em processos eletrônicos ou presenciais. Fone 47-99741-3266 ou triuno.adm@gmail.com. Triuno Assessoria em Licitações. Sonhe com sucesso. A gente ajuda você. Olha para o interior, ele vê o coração. Se vir seu filho em ti, confirmará a obra de tuas mãos. Se vir seu filho em ti, confirmará a obra de tuas mãos. Sonhe um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Você está com problemas no casamento, com os filhos, trabalho, saúde ou finanças? Temos livros, CDs e DVDs que podem te ajudar. Livraria Reino é Vida atende onde você estiver em Restinga Seca e região. Ligue ou agende sua visita. 5199550-2839. Venha nos visitar aos domingos das 8h30 ao meio-dia na Rua Francisco Giuliani, 1021 em Restinga Seca. Livraria Reino é Vida, levando a vida de Deus para você. Quer
Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budak, em Rio do Sul. Fone 47988119046 ou 4735222172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Com dificuldades na parte Pela fiscal. Rádio Menorá. Deus está procurando homens, mulheres. Compartilhar com o ministro da Palavra. É isso aí, galerinha. Voltamos com a programação nessa manhã aí de terça-feira, hoje que é dia 10 de janeiro de 2023, né? O ano da glorificação da igreja. E hoje nós temos um bate-papo aí, né, Milena? Um compartilhar aí com o ministro da palavra. E acho que o tema vai render. Precisamos de luz, ministro, nas nossas trevas. Clamamos aqui. Vamos dar um bom dia aí. Ele já tá. Coloca o ministro aí na telinha, Rafa, aí, pra gente dar um bom dia pra ele, tá? Que hoje tem um tema. Ele já sabe desse tema, será, Milena? Às vezes ele é pego de surpresa, né? Mas, Não, mas eu mandei então tá bom, tá valendo. uma colinha pra ele. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo novamente aí. Bom dia a todos vocês aí da direção do programa, né? As primícias, né? Que Deus abençoe a todos, a nossa audiência aí do programa, né? Os nossos simpatizantes da palavra, nossos irmãos, que sejam todos abençoados ricamente aí, porque o nível da água está subindo, né? Glória a Deus, né? A gente que aprenda a nadar, né, ministro? Rapidinho, né? Amém. Amém. Agora chegou até um reforço agora, ministro, aqui, né? Pois é. O nosso irmão Carlos aí, o pastor Carlos, como ele disse, lembra lá no encontro dos presbíteros? Agora eu sou o pastor Carlos. Foi promovido, foi promovido. Amém. Até te perguntar para ele se não tinha uma vaga de missionário na praia lá. Já tem até apartamento, se precisar. Opa! Carlos, bom dia aí, dá um bom dia para essa galera que tá ligadinha conosco aí. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa, ministro da palavra Sérgio, todos da mesa, tá? Que Deus abençoe esse programa e que seja muito edificante a todos. Então tá, isso aí, Milena. A Milena, o senhor trouxe um tema, né? Que a Milena é a responsável da terça-feira, o senhor trouxe esse encargo para ela. E até perguntei, Milena, compartilha sobre esse tema. Pois é, eu também quero aprender, ela disse, né? E eu disse, e agora? Então, todos estamos aqui. Queria que tu já compartilhasse aí, então, Milena. Ministro, bom dia, Carlos, bom dia quem nos ouve. O tema de hoje é submissão é absoluta e obediência é relativa. Essa frase ela vem acompanhando a gente há um bom tempo e o Senhor trouxe agora no último Café com Cristo. E a gente gostaria, ministro, de regar em cima disso, porque eu vejo que Deus tem tirado a igreja do legalismo e do comodismo, tanto que nesse Café com Cristo, Deus trouxe que às vezes a gente vai precisar buscar 40 versículos para entender o que Deus quer, para a gente poder sair da zona de conforto, daquela coisa do o Senhor é meu pastor e tudo posso naquele que me fortalece, está de bom tamanho. E Deus tem algo a acrescentar, mas Ele também quer que a gente busque isso. E ali em Romanos 13 diz que toda autoridade ela é instituída por Deus. Ministro, trazendo assim de forma prática, submissão é absoluta, obediência é relativa. Compartilhe um pouquinho conosco. Nessa colocação, é importante a gente sempre perceber que se refere às autoridades delegadas,
nessa condição que você colocou aí. Para com Deus e Cristo, nossa submissão e nossa obediência é absoluta. São plenas, né? É. Mas para as autoridades representativas, como eles são falíveis e podem andar na contramão divina, aí a obediência precisa ser analisada aos ordenamentos que recebemos delas, precisam ser julgadas por nós, se elas estão de acordo com os oráculos de Deus. Perfeito. Para que a gente não venha incorrer compactuando com injustiça, com atos e ações que não são verdades, né? Que não correspondem à verdade. Então a gente tem que cuidar desse detalhe. Agora é importante a legitimidade da autoridade ser analisada também quando ela é representativa, né? Se ela está de acordo com os oráculos de Deus e com a legislação do lugar que ela vive, ali como Deus respalda todas as autoridades, devido às constituições, né? Por exemplo, cada país tem uma constituição e o que emana as autoridades estejam colocadas nos lugares, né? E instituídas ali legalmente pela lei espiritual de Deus, respaldando a lei natural dos homens, aquela autoridade ela está realmente sob um respaldo divino a nível de unção. Amém? A prova disso é que flui, né? Quando ela fala, flui. Quando ela ordena, flui. Então, são coisas que nós devemos sempre julgar, examinar, porque Deus nos dá esse direito. Agora, isso é o dodói de todo crente, isso é a dificuldade de todo crente entender essa situação desse mix que nós temos, né? De obedecer à autoridade direta e às representativas. E elas se posicionam no campo natural em várias pessoas e instituições. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E eu vejo que é uma linha muito tênue entre discernimento e julgamento. Tem coisas que a gente discerne que aquilo ali é fora da posição, mas como a gente precisa estar revestido do Espírito para não julgar e também cair em condenação, ministro. Exatamente. Por isso é que eu digo assim, ó, que a gente estuda e conhece a palavra de Deus, mas você sempre vê novidades à medida que vai passando o tempo. Você sempre está descobrindo uma coisa a mais. Você está, através dos exemplos que a Bíblia registra, da experiência do povo de Israel com Deus, a gente aprende muita coisa sobre isso, né? E veja que quem está investido de autoridade, ele tem uma responsabilidade imensa, não só com o país que ele vive, com relação também a Deus. São duas coisas que devem ser observadas, né? Mas aí, vamos continuando aí, eu estou à disposição aí de vocês para as colocações aí, né? Eu vou passar para o Carlos. Opa. Pode falar. Carlos, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho também, se tu tem alguma dúvida em relação a isso, se Deus quer trazer algum assunto sobre isso. Tá. Eu posso fazer uma pergunta de um ouvinte? Fica à vontade, por favor. A hora é agora. Uma pessoa anônima. Como sentir prazer na submissão? Como saber se estou sendo submissa à autoridade, mesmo contrariada, é válido? Ah, que pergunta. Pode repetir, por favor, Carlos? Repita a pergunta. Quer botar o ministro na confusão, né? Não, nós queremos aprender. Vamos lá. Como sentir prazer na submissão? Como saber se estou sendo submissa à autoridade, mesmo contrariada, é válido? Olha, uma pergunta difícil aí da ouvinte.
Olha, a questão da submissão, ela não existe para a gente sentir prazer, né? Boa. Ela existe como posição que Deus colocou em nossas vidas, né? Então, veja bem, pergunta se um dia tu chegar na glória e perguntar para o Jeremias se ele sentiu prazer em ser profeta. E apanhar daquele jeito. Ele vai dizer, olha, eu só fiz tudo aquilo por amor a Cristo, por amor a Deus, entende? Então, quando a gente faz as coisas por amor a Deus, não é uma questão de que eu preciso sentir prazer para mim estar naquela posição em obediência, não. Eu preciso entender que aquilo é reino de Deus e que esse reino, para subsistir, precisa dessas minhas atitudes de submissão e obediência direta a Deus, né? Então, se Deus diz que aquele ali é minha autoridade, ele está legítimo, institucionalmente está legítimo, aquela é a minha autoridade e a minha submissão é 100% a ele. Agora, a obediência vai ser analisada. É relativo. Então, é que nem o perdão, ninguém pede perdão para sentir prazer. Né? É porque Deus mandou. Então, se eu amo o Senhor, eu vou ter uma alegria pós. Uma alegria, não prazer. Uma alegria pós eu obedecer a Deus. Né? Porque o prazer é algo muito carnal, entende? A questão da submissão com Deus é uma questão de auxílio idôneo. Não importa se eu estou feliz, se eu estou alegre, se eu estou triste, estou chorando, estou perdendo. É uma questão de posicionamento, de depender daquela pessoa, porque eu reconheço nela o poder criador dela, o poder protetor dela, supridor dela, como o único Deus da minha vida. Então, às vezes não vou ter prazer, né? E contrariado, a minha natureza humana sempre vai ser. Porque não tem como você seguir Deus se não está contrariado. Porque nossa natureza é carnal, é humana, terrena, é caída. Então, tudo que Deus me pedir para me adequar a Ele, eu vou ficar contrariado, mas vou fazer. Entende? Agora, depois que o Espírito Santo, pelas variadas experiências de exercícios de auxílio idôneo, de submissão e obediência, eu vou sentir paz interior. A paz é a coisa que transcende todas as coisas que uma pessoa deseja e quer. Não é só um prazer, né? Então, na verdade, se você quer ser filho de Deus, servo de Deus adequado, você vai ter que passar por momentos difíceis até Deus transformar totalmente a nossa natureza de carnal para espiritual. Aí, quando eu chegar nesse ponto de predominância espiritual sobre a minha alma, aí eu vou sentir paz. Eu vou me sentir do reino, eu vou me sentir incluso na Trindade Divina, entende? É uma questão que vai aplacar qualquer tipo de animosidade no meu coração. Ministro, o nosso tempo se vai e a gente precisa chamar os investidores. Isso é importante. Que a cada dia crescem mais e mais, né? Glória a Deus. E um dia nós escutamos, né, que se a gente ouvisse os relatos dos investidores, todos estão prosperando. Isso é maravilhoso. Rafa, Amém. Vamos lá então com os investidores do reino e já voltamos. Coisas para o Senhor, por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte, o que com lágrimas semeia, com júbilo se fará. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quem sai andando e chorando, com júbilo voltará.
enxugará toda lágrima, enxugará. Trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatins, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782 em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035, Rua Pedro Nol 284, Galeria Feliz, Sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Não importa se você é bebê, menina ou moça. A Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faicinhas para bebês, arcigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Família Ribeiro Dias Henck, investindo no reino de Deus. Você tem realidade que você tudo pode naquele que te fortalece? Você pode sim. Na Arca Regularizações de Imóveis, você pode fazer regularizações de terra, terrenos, inventários, averbação de casas e aquele tão sonhado projeto da casa própria. Está precisando regularizar essa área na sua vida? Vem pra Arca, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Fone 559-9938-5233. A Arca te espera. Regularize aqui. Ei você! Hoje é dia de comprar roupas novas na Doce Encanto Modas. Roupa masculina, feminina, infantil e as mais lindas roupas de cama. Tudo que você procura com o melhor preço. Fale com a Dalva e fique por dentro das novidades. 479-8882-7920, Rua N. Padilha 43, bairro Taboão, em Rio do Sul. Doce Encanto Modas, vestindo toda a família. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 3035 7435. O eterno tem seus olhos
Você está ouvindo Hora da Primícia. Rádio Menorá, operando para você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. Ouvinte em primeiro lugar. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Compartilhar com o ministro da Palavra. É isso aí. Hoje é dia de compartilhar com o ministro da Palavra, né? Mas antes eu quero aproveitar a audiência aqui, ministro. Apesar que em janeiro muitos tiram férias de Jesus também, né? Mas, mas vamos aproveitar a audiência que tem aí. E hoje é dia de mensagem de edificação para o espanhol, né? Então vamos aproveitar esse momento, né? Às vezes eu mando, tem alguns amigos na Argentina, eu mando esse link aí e a gente pode praticar isso, né? Essa mensagem de edificação, para estarmos ligadinhos à mesa. Também quero falar tá na telinha aí, a mensagem de edificação hoje às 20 horas e 30 minutos, né? Para todos estarem conectados aí nesse fluir do rio, né? Essa comida fresquinha que vai sair do forno hoje. E falar também do próximo encontro micro-regional aí na cidade de Passo Fundo, né? Que vai ser agora no próximo dia 13, o culto de recepção. Tá aí na telinha, ó, às 20 horas, tá aí o local, Faculdades Atitos, Antiga e Med, né? E aí no sábado, e eu acho que em Passo Fundo é às 14 horas, né? Tá aí, 14 horas, no mesmo local do culto de recepção, vai ser o microencontro regional de Passo Fundo. Que todos estejam ligadinhos aí, é um convite aí, né? Para que todos que estiverem em condições possam estar lá, porque não sabemos, né, até quando teremos ainda a oportunidade, né, de estarmos reunidos nesses encontros em comunhão com os nossos irmãos. Então esses são os recadinhos da programação sobre o encontro, sobre a mensagem de edificação de hoje à noite. Milena, o Carlos tem alguma perguntinha aí, Carlos? Quer compartilhar alguma coisa? Vamos aproveitar esse momento aí, né? Eu achei interessante ali, né, sobre a questão do café com Cristo, né, que foi comentado sobre a questão se a autoridade quebra a lei, o subalterno também, né, pode virar baderna nisso aí, né. Foi bem interessante também a questão do legalismo que a igreja tá, absurdo, assim, né, e só analisa os fatos externos, né, julga, né, a gente tem que julgar segundo a palavra, né, a gente só diz horrores para as pessoas, só dá pedrada, né, através do nosso comportamento, também para as pessoas novinhas, etc. Então, se o ministro puder comentar um pouquinho, brevemente, sobre isso. Sim. Mas vamos assim, direto na fonte, ali. Veja, se Deus não sustentasse o universo pelo poder da sua palavra e tivesse quebrado ou violado o caráter de justiça e santidade da sua verdade, acabaria o reino de Deus. Porque ninguém estaria mais obedecendo, porque não há confiabilidade, não há segurança, não há proteção. Então, vira baderna. Por isso que Jesus disse, o reino dividido não subsiste. Como é que Deus vai falar uma coisa e não cumprir aquela coisa? Como é que Deus é uma coisa e vai agir diferente daquilo que ele fala? Né? Então, essa é a raiz do problema. Daí, todas as coisas de baixo estão atreladas a esses princípios que não podem ser removidos, né?
É a mesma coisa que um deputado querer revogar a lei da gravidade. Não existe isso, entende? O ministro, aproveitar então esse gancho aí, né? A gente vê hoje no Brasil as notícias da rebelião que se está sendo feita no país, né? E até tem uma pergunta aqui, né? Muitas pessoas não aceitam o governo que está aí hoje, né? Mas tem coisas que são óbvias, que a gente, independente de quem está lá, nós temos que ter essa submissão à autoridade, o respeito e aceitar, e até a função de um cristão é orar por toda a autoridade instituída. Queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre isso também, porque muitas pessoas, eu vejo até cristãos assim com uma rebeldia no coração, né? Não aceitaram algo, mas Deus diz que toda autoridade é instituída por ele. Veja que a gente pode pegar um exemplo na palavra de Deus. Quando Deus julgou o povo de Israel e deixou 70 anos no cativeiro, não foi o diabo que fez aquilo. Não foi. A gente tem que pensar nisso. Então Deus quis tratar, corrigir, disciplinar o seu povo, que andava completamente alheio aos mandamentos ordenados por Deus. Estava vivendo dissolutamente, dando um exemplo e transmitindo uma imagem negativa de Deus na terra. Né? Então, o que aconteceu? Deus, então, providenciou, devido às consequências desses erros, Deus permitiu que o inimigo viesse ser o chicote divino sobre eles. Né? Essa situação presente eu vejo da mesma forma. Vejo da mesma forma. O povo de Deus só recebeu e não quis cumprir com suas responsabilidades perante o Criador e o Salvador. Só querem o bem bom do lado divino, mas não querem as responsabilidades. Então, creio que a situação que se apresenta diante de nós é uma permissão divina para tratar o povo cristão. Eu não tenho dúvida disso. Percebe-se que, né, desde o momento que começou esse movimento, né, político, sempre foi orado, né? A gente sempre orou pelas autoridades, mas também foi orado para que seja feita a vontade do Senhor. E agora, como o apóstolo compartilhou, foi feita a vontade do Senhor e os rebeldes não aceitam. Eles querem o que a gente quer, né? A gente ora, pede a vontade do Senhor, mas no fundo a gente não quer aceitar aquela vontade, a gente quer a vontade natural. Veja, o procedimento cristão, vamos pegar o mesmo exemplo do cativeiro na Babilônia. O povo cristão foi para lá, muitos aceitaram o sistema pagão e viveram muito bem e nem voltaram para Jerusalém no fim de 70 anos. Muitos não se conformaram, não aceitaram e oraram todos os dias, como Daniel. Tinha uma janela que era para a direção lá do oeste, que é onde estava Jerusalém, né? E ele orava 3 vezes por dia, pedindo para Deus restaurar a sorte do povo dele. Então, é o que nós temos que fazer, gente. Né? Então, nós não podemos nunca mudar nossa luta, nosso coração, nosso cultivo da fé, porque estamos em situação contrária àquilo que gostamos. Porque é Deus que está fazendo. É a mesma história do prazer. Se eu for esperar ter prazer para me submeter, esse dia nunca vai chegar. Uma coisa se tu pudesse perguntar para o Daniel, tu aceitava aquele tipo de vida lá? Ele vai dizer que não. Tu concordava? Não. Mas eu não posso fazer nada contra o que Deus está fazendo. Não é questão de homens, é Deus fazendo. Entende? Então agora o que eu posso fazer? Intercessão, mais nada. Porque veja bem, Deus deu quanto prazo para nós, os cristãos, expressar Deus na terra e a gente ficou escorado. Chupando bala, como se diz, né?
Não, ficou escorado. Não trabalhamos. Porque se cresce um movimento de libertinagem numa cidade, é porque a igreja está fraca e inoperante. Porque se a igreja transmitir Cristo e capturar o coração dessas pessoas para Deus, que é o provedor de todas as coisas, aquela cidade vai ser uma bênção. Nós nos omitimos. Nós só queremos desfrute de Deus, não queremos responsabilidades. E agora Deus, então, vai tratar conosco. Na noite que antecede o programa, eu quase não durmo, ministro. E hoje não foi diferente. E Deus trouxe na madrugada Jeremias 35, falando da fidelidade dos recabitas. Que é aquela passagem que eles não tomam vinho. E aí o profeta leva eles lá, numa adega, serve o vinho. E aí ele diz, não. E ali a gente vê um exemplo clássico de submissão e obediência. Tanto que no verso 14, ali no Jeremias 35, 14, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedeceram às ordens do seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Então, eu creio que isso vem a calhar com o que está sendo trazido aqui nessa manhã. É aquela história que a gente compartilhava nos bastidores aqui. Quando Jesus nasceu, Deus falou para o José, tira o menino daqui, leva para o Egito. Aí a gente não vê mais nenhuma referência nas Escrituras. 2 anos depois, né, ele diz, pronto, pode voltar. Foi isso, né? Foi 2 anos depois? Foi, né? E a gente não vê o José questionando, tá, e aí, Deus, está na hora? Já posso? Mas era aqui mesmo? Será que eu ouvi direito? Eu vejo como a gente ainda relativa aquilo que é absoluto, ministro. A gente precisa olhar uma coisa. Nós estamos assim, muito focado assim, no conhecimento só. A gente não quer saber de prática, entende, gente? A prática exige mobilização, desconforto, implementar um sistema onde a gente vive, onde Cristo vai ser entronizado como governante e rei. E isso dá muito trabalho e sofrimento. A gente gasta muito a nossa vida. A gente não consegue viver só para a gente. Observe o modelo perfeito da igreja primitiva que alcançou o mundo inteiro em 280 anos. Eles tinham responsabilidades. Eles não queriam só o desfrute de Deus. Não. Pergunta lá para a igreja primitiva, examina. Você vai ver que todos tinham um só coração. Cristo precisa ser conhecido no mundo. Ele é rei universal. Essa é a função da igreja, auxiliadora idônea. Tem que se adequar a isso. Nós não podemos ficar com esse mix de mundo e igreja, entende? De filosofia humanista e igreja. Então, o que Deus vai fazer agora? Vai botar os crentes tudo na linha. Vai glorificar a igreja agora. Sabe que a gente compartilhava aqui semana passada, foi, Dani, né, sobre tradição, né? Tradição, religião é algo meio que anda em conjunto, né? São irmãs. E às vezes, muitas vezes, a gente é enganado, porque a gente diz, eu não tenho tradições. Porque final de ano é uma tradição que se comemora quase no mundo todo, né? E muitas vezes a gente diz, mas eu não comemoro essas tradições. E aí eu escutei uma ministração e eu percebi que quanta tradição tem dentro de nós, né? Lembra que foi compartilhado, Davi, quando chegou com a arca lá, né? Ele tirou a roupa e dançou. Uhum. E já pensou se hoje alguém fizesse isso num culto? Eu não sei que tava endemoniado, né? Sim, e já ia saltar uns 50 na cabeça do cara para expulsar os demônios. Na força bruta. Então, assim, olha lá naquele exemplo da Babilônia de novo. O que Deus fez antes do julgamento? Levantou o profeta falou. A mesma coisa está acontecendo aqui.
falou, o pessoal ouvia, queimava rolo, queimava a palavra, queimava isso, não dava a menor importância. Levantou 15 profetas para contestar o único que era Jeremias. Tudo bem. Bom, foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Mesma coisa. Deus levantou, avisou, vamos orar, vamos tomar jeito, vamos praticar a verdade, vamos fazer a obra, vamos... Não. Então Deus vai fazer pela mão dele agora. Entende? É aquele versículo que diz: sofrimentos iguais os vossos, tem sofrido a vossa irmandade. A gente não fica feliz com a dor do outro, mas quando a gente começa a olhar para as Escrituras, os conceitos e aquelas fantasias e as ilusões, porque eu vejo, às vezes a gente está, no meu caso, eu estou há bastante tempo na igreja, e quando eu me deparo, assim, ainda tem ilusões, ainda tem sistema adâmico dentro da gente. Então, olha como isso é entranhado. E uma coisa que o Ministério da Palavra tem trazido é a gente gastar mais tempo com as Escrituras, e o apóstolo já falou isso há muito tempo, que as nossas primícias, elas deveriam ser purinhas. Aquela coisa ali. E eu vejo hoje, a gente tem as ferramentas, por exemplo, muitos de nós temos acesso ao blog da TV Menorá, e a gente faz daquilo ali as nossas primícias, e eu entendo que aquilo ali é um start. Aquilo ali é bolachinha. Aí o camarada vai lá, lê o devocional, que é 2 parágrafos, o louvor... Aí um biscoito, o devocional. Água e sal, aquele ali. Aí tem um louvorzinho, tem uma oraçãozinha, se o camarada é assinante da TV Menorá, é as primícias dele. Aí eu fico pensando, Jesus de certo olha e diz assim, ninguém me tocou aqui hoje, né? Não saiu virtude. Como a gente ainda está... Isso é a tradição. Gente, olha que sério. E aí tudo ferramenta espiritual. Nós não estamos falando de ferramenta diabólica, nós estamos falando de ferramenta do alto. E a gente consegue ainda arreligiar, nem sei se existe essa palavra, aquilo que Deus traz para ser puro, genuíno, pleno, a gente consegue fermentar, ministro. O ser humano, vou te contar, a gente vai longe. O crente carnal não é a vontade de Deus na igreja. E é o que a gente está passando a experiência, né? Então, Deus vai ter que nos levar para o Espírito. E Deus não vai destruir a gente, Deus vai abençoar nossas vidas. Amém. Amém? Eu percebi que eu sou religioso, né? Porque a gente começa a virar o olho para dentro, né? E se examinar através dessas situações e perceber quanto engano e que a gente é enganado sutilmente, né? Lembra de uma frase que eu sempre digo nas ministrações dos últimos 30 anos. Enquanto Deus não põe a mão, tu tem chance de te arrepender. Depois que Deus põe a mão, não tem mais o que fazer. Carlos, então é isso aí. O Carlos tá quietinho ali, né? Tá recebendo que as perguntas deles são violentas, então fique com calma. Olha o que edifica, eu tô quieto. Não, tem um detalhe ali que eu gostaria de conversar. A questão ali que uma das mensagens, eu creio, me corrija se eu esteja errado, o ministro falou que para a gente orar, né, para que o que não é de Deus que caia, né? Então, acho que vai de encontro que foi falado um pouquinho anterior, né? Então, a gente não deve, eu acho, baixar a guarda ainda, né? Mesmo que aconteceu ou não aconteceu como a gente queria, ou que a gente achou que era, né, de Deus. Deus quer nos corrigir com certeza, né? Para a igreja ser glorificada é só assim, né? Não tem escapatória. Se fosse assim, o ministro quantas vezes fala nas mensagens, me conte que eu quero saber se é outra alternativa, né? Então, sobre essa questão da oração, né? Então, a gente não deve baixar a guarda, ministro. Podemos continuar na luta, na batalha? Muito mais agora. Amém. Muito mais agora. Mas a nossa oração é voltada para levantar o reino de Deus na terra. Agora, muda um pouco o foco da coisa, assim. Não é que muda, mas incrementa. Ajusta, né? Faz uma adaptação agora. Porque uma oração, quando você tem tudo certinho com Deus e o povo não corresponde, então essa omissão causou isso aí. Agora, então, a gente tem que rever, porque agora é preciso confissão de pecados. A igreja precisa chegar na presença de Deus para confessar a omissão e o descaso com os mandamentos.
Porque agora mudou todo o foco da coisa, né? Então, é isso que a igreja, ela custa se mobilizar para entrar na linha do Espírito. Depois de 1 ano, 2, aí as pessoas começam a cair a ficha e começam a fazer o que Deus realmente está querendo. Então, agora a gente não pode ser tão moroso assim, porque não vai dar mais tempo. Agora é o seguinte, tem que ver o que tem na tua frente, a tua realidade, e começar a pegar a linha de Deus para orar. Amém. E já aproveitando, dá tempo de não apanhar, ministro? E aí, o pessoal quer saber isso. Dá tempo de não apanhar, de não ser corrigido? Quando Deus põe a mão, é só Ele que define. Aí a gente não sabe. Amém. Para te ver como as nossas orações estão erradas, né? Porque é só tu olhar aquela hora antes do culto, que é a oração só para as causas do Senhor, não é pelas nossas causas. Quantas pessoas estão 1 hora antes e quantas estão no culto? Aí tu vê como ainda nós não gostamos de orar pelas causas, somente pelas causas do Senhor. Porque a gente não pode olhar o cristianismo só a nossa igreja, gente. A gente tem uma realidade, você tem que olhar o global. 98%, eu vou dizer assim, é o cristianismo denominacional. Nós somos um pingo d'água no oceano aqui, nosso movimento. E não pense que Deus está olhando para nós para fazer isso, está olhando para o global. Entendeu? Não é que a gente está melhor que eles, não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus está olhando o global. E o global não satisfez Deus. É um corpo, né, ministro? E esse dia teve uma mensagem que Cristo reina sobre todas as coisas, lembram? Então vamos pegar as pecinhas, vamos montando para nos dar a linha de ação daqui para frente. Amém. Estamos chegando aí ao finalzinho. Acabou-se o que era doce. Tem algum recadinho aí, ministro, para essa galera aí? Sem ser o arrependei-vos, ministro. Tem alguma coisa sem ser o arrependei-vos? Olha, eu tenho um recado aqui que é importante. O encontro de Florianópolis, né? É bom mencionar novamente aí que vai ser no Golden Hotel, mudou. As 2 reuniões vai ser no mesmo local. Então, não conheço muito ali, mas fica na margem da 101. Né? Não vai precisar entrar na ilha, né? Porque essa época é complicado entrar na ilha. Né? Então, os irmãos já estejam programando aí, né? Até 500 quilômetros não é distância, né? E agora ainda, podemos até aumentar para 600, né? Porque a coisa ficou mais feia. Então, Deus vai tratar com a gente. Então, vamos nos esmerar mais, produzir mais e obviamente que temos que... Isso tudo tem que preceder o arrependimento, a confissão de pecados e mudança de atitude, né, gente? Porque senão não vai para frente a coisa. Amém. Isso aí. Eu quero agradecer a participação de todos. Carlos, da nova integrante aí, ministro, do programa Hora da Primícia. A Rafa tá... a Rafa é uma bebezinha, né? Ela tá com 12 anos de idade, 3 de batismo, né, Rafa? 3 meses. E o senhor já botou ela na obra aí. Ela ainda é tímida, ministro, mas daqui a pouco... Não é, né? Não, tá bom. Mas começa cedo, né? Aprende mais cedo. É verdade. Bem isso, maravilha. E eu quero encerrar esse programa com uma frase que foi compartilhada hoje. A submissão não existe para nós sentirmos prazer. Então... É um mandamento, né? Além do mandamento, é um posicionamento. É isso aí. Ministro, consegue ficar uns 2 minutinhos ainda conosco? Consigo. Amém, amém. Dani, muito obrigado pela tua participação. Rafa, muito obrigado. Dá um tchau aí para essa galera que está nos ouvindo aí, Dani. Então, gostaria de agradecer, né? E que Deus abençoe o dia de todos. É isso aí. Rafa, dá um tchau aí para esse povo aí, Rafa. Quero escutar a tua voz aí. Tchau todo mundo que assistiu o programa, muito obrigado. É isso aí, Milena, muito obrigado aí pela tua participação. Se o senhor nos permitir, até amanhã, né? Deus abençoe, obrigada. Tchau a todos, que Deus abençoe o Deus dia abençoe. De todos aí. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Programa Hora da Primícia. De segunda a sexta, a partir das 6 da manhã.